Olá, meninas e meninos do crochê. Hoje eu vim aqui, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, não vai ser vídeo aula de tapete. Eu vou estar aqui dando algumas dicas e ideias para fazer adaptações no seu tapete. Esse daqui eu estou fazendo uma tampa do vaso, né? Que é um joguinho de banheiro que eu estou concluindo aqui. E na tampa do vaso, eu cheguei aqui no final. Essa volta aqui eu preciso fazer 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço mais 7 pontos altos. Na parte oval, eu tô pulando somente um ponto, 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulando um ponto de base. E quando eu cheguei aqui no final, para me concluir aqui, ele não vai bater certinho se eu fizer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ter que pular 2 para finalizar. Então, 4 pontos aqui estão sobrando. Aí, o que eu faço? Aí, eu desmancho. Como tá faltando, tá sobrando 4 pontos altos, eu faço adaptações aqui em 4 bloquinhos aqui de 7 pontos altos. Eu vou desmanchar até esse daqui, ó. Desmanchei até aqui. Eu não pulei um ponto. A partir daqui, eu vou estar pulando 2 pontos de base. Pulo 1, 2, venho no próximo e vou fazer aqui 7 pontos altos. 7 pontos altos, faço 2 correntes, vou pular 2 de base. Se o seu ponto for apertadinho, você não faça 2 correntinhas, faça 3 correntes. Tá bom? O meu 2 correntinhas aqui não ficou repuxando. Pulo 2 e vou repetir aqui os 7 pontos altos. Eu vou fazer aqui até chegar aqui, para vocês verem que vai, agora pulando aqui, vai bater certinho aqui no final. Cheguei aqui no final, me sobrou 2 pontos de base. Aí, eu faço as 2 correntinhas e vou prender com ponto baixíssimo para poder iniciar a próxima carreira. Então, esse é a primeira dica que eu queria dar para vocês. E não se preocupe que você fazendo essas adaptações, seu trabalho não vai ficar diferente. Igual aqui, eu fiz 2 correntinhas de separação na parte oval. Se o seu ponto for apertado, você faça 3 correntinhas. Não vai dar diferença. Entendeu? A diferença é que vai dar seu trabalho, vai finalizar certinho, não vai ter um problema. E como o meu não precisou, ele fica retinho, não precisei de 3 correntinhas, tá bom? E eu estou utilizando aqui o fio número 8. Eu só utilizo o fio número 8, só se a cliente me pediu 6, que eu uso 6. Ou então, quando eu vou fazer um tapete com sobras de linha, aí eu tenho fio 6, aí eu misturo 6 com 8 e dá tranquilo. Eu utilizei nesses tapetes aqui o fio 8 e a agulha que eu estou utilizando é a agulha 3,5. Por que eu uso a 3,5? Porque o meu ponto, ele não é apertado, ele é um pouquinho solto. E, dependendo do trabalho, como este daqui, ó. Este daqui é o tapete da pia. Não sei se vai dar pra vocês olhar direitinho, mas tá vendo a parte aqui do meio? Eu gosto que ela fica assim, bem retinha. Se eu utilizar a agulha número 4 para fazer esse modelo aqui, ele não fica assim, em pezinho, ele fica torto. Quando eu utilizo a agulha número 4 para fazer desse modelo. Aí, o que eu descobri? Que eu utilizando a agulha número 3,5, ele fica retinho desta forma. Vou levantar aqui para vocês olhar melhor. Tá vendo? Ele fica super retinho aqui no meio. Agora, se eu usar 4,5, não fica. Ele vai ficar um pouco deitado para um lado ou para o outro. Ele fica torto. Então, essa é a dica que eu também dou para vocês. Se os seus trabalhos utilizam desses modelos e ele fica torto, tenta utilizar outro tipo de agulha. Que o meu, a 3,5 deu super certinho aqui.
E não alterou no tamanho, porque como eu disse, meu ponto não é apertado, ele é mais soltinho. Então, a 3,5 deixou meus pontos super legal. A próxima dica que eu quero dar para vocês é sobre esse tapete Jéssica aqui que tem aí no meu canal. E tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade para poder fazer ele. Por que eu falo? Porque eu trabalhei ele totalmente com adaptações. Eu fiz ele todinho no fio número 8. E para vocês verem, eu fiz esse outro aqui de 2 numerações, número 8 e número 6. Essa cor aqui é número 6. Então, ele ficou um pouquinho diferente do marrom, porque eu utilizei aqui 2 tipos de fio. E ele ficou ainda um pouco maior que esse, porque esse roxo aqui, ele tava bem grosso, numeração número 8. Ele e o lilás estava bem grosso. Então, ele ficou até um pouco maior do que esse marrom. Esse marrom aqui eu utilizei todo no fio 8. Então, os dois tapetes são iguais, mas os dois tiveram adaptações diferentes um do outro. Eu vou falar desse marrom aqui primeiro. Chegando aqui, ó, nessa parte aqui, onde faz os leques, né? 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Pula 3 pontos de base e faz outro leque. Nessa parte aqui, desse marrom escuro aqui, é onde que a gente fez os leques. Nessa parte, tem muita gente que tá achando que tá embabadando demais, tá ficando, não tá dando certo. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, quando o seu finalizar e chegar aqui no final, tiver faltando pontos ou sobrando pontos demais, você faça igual eu te expliquei nesse tapete aqui que eu acabei de fazer, ó. O meu ficou sobrando aqui 4 pontos, então eu desmanchei aqui por 4 bloquinhos de 7 pontos altos e vim pulando 2 pontos altos para quando chegasse aqui, ele batesse certinho aqui os 2 pontos altos. Eu falo com vocês a mesma coisa para vocês fazerem neste daqui. Na parte oval, a gente só tava pulando 2 pontos altos e no terceiro fazendo leque. E se o seu ponto estiver sobrando, você pula 3 e faça o leque no quarto. Ou se o seu ponto estiver faltando, você pula 2 e faça o leque igual eu fiz nesse daqui, ó. No primeiro aqui, na parte oval que eu estou dizendo. No primeiro aqui, eu fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e vim pro próximo ponto e fiz os 3 pontos altos, igual aqui na parte reta que a gente estava fazendo. E para me finalizar ele aqui, faltou ponto para mim. Então, qual a adaptação que eu fiz aqui? No mesmo ponto de base, eu fiz o leque completo, sobre um ponto somente, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo ponto, 3 pontos altos. Aí, pulei 2 e finalizei aqui, deu certinho, tá vendo? Os outros aqui foram 3 pontos altos em um ponto, 2 correntinhas e no outro ponto eu fiz 3 pontos altos. Então, você vai ver de acordo com o seu. Se o seu tiver faltando, acrescente mais pontos, pule mais pontos. Se o seu tiver sobrando, diminua mais pontos, entendeu? E se o seu tiver achando que nessa parte está embabadando, você faça o teste na próxima carreira. Você faça, a gente fez aqui 3 pontos altos, vou colocar aqui para ficar melhor, assim, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Se na parte dos leques o seu está embabadando, faça 3 pontos altos, 1 correntinha e 3 pontos altos somente. Para quando você finalizar, ele não esteja embabadado, ele vai ficar assentadinho no chão. E aqui na parte oval, a mesma maneira, você faça. Aqui na parte oval é 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. Se tiver embabadando, você faça 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Ou se tiver muito apertado, 4 pontos altos, 4 correntinhas e 4 pontos altos. Dessa forma, o seu trabalho vai ficar
vai ser o tapete que você estava assistindo a videoaula, mas com as suas adaptações. Porque nenhum trabalho é igual ao outro, nenhum ponto é igual ao outro. A minha maneira de trabalhar não é a mesma que a sua. Então, você pode estar dessa maneira aprendendo a fazer adaptações. Igual quando eu não sabia fazer adaptações, eu desistia daquele tapete, ficava frustrado, falava, não quero fazer mais este, porque eu não tô conseguindo, o meu tá ficando torto, o meu tá ficando embabadado, o meu tá ficando muito apertado, e eu ficava triste, porque eu via lá o tapete da professora, super assentado, super dando certinho, o meu não. Aí teve uma época que eu até quis desistir, falar, crochê não é pra mim, não. Aí eu faço um vídeo aula lá, acompanho direitinho, do jeito que a professora tá ensinando, e eu não consigo fazer o meu não fica igual dela. Mas aí eu aprendi que nenhum trabalho é igual. Então, todos os tapetes agora que eu não consigo, que fica embabadando ou fica apertado demais, eu utilizo as minhas adaptações. Faço da maneira que eu estou explicando. Se está apertado, eu acrescento correntinhas ou acrescento pontos altos. Se está largo, eu diminuo as correntinhas e diminuo os pontos altos. E assim eu fui conseguindo fazer todos os trabalhos que eu olhava no YouTube. Nossa, eu quero fazer esse tapete. E eu conseguia fazer por causa das adaptações. Tinha uns que dava super certo. Acompanhando a videoaula da professora, do jeito que ela estava fazendo, eu fazia também. E o meu dava super certo. Mas tinha uns que não dava. Então, para mim não desistir, eu procurei estudar e a aprender a fazer adaptações dessa maneira. E eu vou dizer aqui, ó, sobre este tapete aqui que eu utilizei. Utilizei 2 fios, né? O fio 6 e o fio 8. Esse daqui era o fio 6. E ele não ficou igual esse. Ficou super diferente para mim trabalhar. Mas você olhando, você vê que é o mesmo tapete. Na parte aqui que eu precisei fazer aqui no fio 6, ele ficou bem apertado. Na parte do fio 6 aqui. Aí, o que eu fiz? Eu acrescentei pontos, porque eu tava fazendo aqui com ponto alto, né? Ó, com pontos número 8. Quando chegou aqui com ponto número 6, que eu finalizei a carreira da primeira volta aqui do número 6, ele ficou subindo, tipo virando um chapeuzinho, ficou apertado. Aí, então, eu desmanchei e acrescentei pontos aqui na primeira carreira. Onde eu tava fazendo quatro pontos altos, eu fiz 5. E onde eu tava fazendo 3, eu fiz 4, porque era numeração diferente, tava dando diferença. Então, ele não ficou com a mesma quantidade do ponto desse marrom. Ele ficou com quantidades maior nessa parte do número 6 aqui, ó. Aí, com o branco, já foi número 8, então já começou a dar certo. E eu finalizei ele todo no fio número 8. E a sequência para lá também foi fazendo adaptações com ele, que foi diminuindo pontos e acrescentando pontos. Não ficou super igual esse, porque eu trabalhei aqui com 2 tipos de numeração de fios. E o outro que eu quero dizer também é sobre este tapete aqui, o tapete Ana Lúcia, né, que eu fiz o vídeo aula aí para vocês. Ele eu também trabalhei com adaptações. Que no vídeo aí vocês viram aí algumas dicas que eu passei para vocês. E eu não sou super boa nessas coisas, porque eu tô aqui também para aprender com vocês, entendeu? Eu recebo muitas dicas, eu procuro também muitas dicas, estudar bastante, porque eu não aprendi sozinha, aprendi foi com vocês mesmo, me dando dica, eu olhando no YouTube, eu olhando de outras professoras, e fui pegando e fui aprendendo. Aí eu tô aqui agora porque eu quero passar também para vocês um pouquinho do que eu sei. Esse verde limão aqui, eu utilizei ele fio 6. E eu fiz 2 tapetes desse. O outro que eu fiz, ele foi todo no fio 8. E esse daqui, ele foi da videoaula, foi o número 8 e número 6. Porque o número 8 desse cor limão aqui tinha acabado. Então, eu utilizei o 6. E eu também precisei fazer nele aqui adaptações. Que ele não ficou igual o primeiro que eu fiz. Igual eu já tinha feito um desse daqui. Lá no meu Instagram tem uma foto dele. Só o bico que tava diferente. Que eu fiz ele na cor azul. Foi nos tons de azul. Ele ficou
do mesmo modelo, só que ficou diferente porque eu fiz ele todo no azul. E esse daqui também usei adaptações no outro, né? E esse daqui também eu utilizei. E o que eu posso dizer para vocês? Aqui, ó, esse no fio 6, nessa volta aqui, para ele não ficar puxado e apertado, aqui é onde que eu tinha uma correntinha aqui, eu precisei fazer dois pontos altos. E no outro que eu tinha utilizado o fio número 8, aqui eu só fiz um ponto alto sobre ele. Entendeu a diferença? E eu utilizei ele aqui, a agulha 3,5, como eu falei com vocês, que eu gosto de utilizar a 3,5. E não é... Ele não deu diferença, ele ficou também assentadinho. Então, é isso que eu falo com vocês. Não tá conseguindo fazer o tapete? Coloque ele assim sobre a mesa ou sobre o chão. Estique ele e vê onde você está vendo o erro. Se for o erro de estar virando um chapeuzinho, você tá vendo que tá precisando acrescentar mais pontos. Se você vê que tá ficando muito largo, embabadado, aquela coisa toda viradinha, significa que tem muito ponto para você trabalhando no seu ponto. Então, aí que você vai rever qual carreira você está fazendo e vai poder diminuir os pontos para ele ficar assentadinho. Ou na próxima carreira, você pode estar fazendo menos pontos do que na carreira que você está vendo que está embabadado. Eu tô explicando aqui da minha maneira, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu espero que sim, tá, gente? Se não tiver, você deixa aí no comentário aí, que eu possa estar lendo aqui e respondendo para vocês também. E nessa parte do bico, que eu fiz aqui 11 pontos altos sobre o bico, porque eu tinha feito no início 9 pontos altos. Ele não deu certo, ele ficou apertado e ficava subindo para cima, ele não ficava reto, ficava assim. Aí eu coloquei 10 pontos altos, ele também tava ficando um pouquinho assim. E quando eu coloquei 11 pontos altos, ele ficou certinho. Não tive problema mais com os 11 pontos altos. Então, se você também estiver achando no número 8, né? Se estivesse no número 6, eu acredito que eu precisaria até de mais, né? Mas o número 8 aqui, ele deu 11 pontos altos. Se o seu estiver ficando largo, você pode estar diminuindo, colocando 9 ou 10 pontos. Ou se estiver muito largo, tiver muitos pontos aqui na parte oval, né, no bico, você diminui os pontos. Coloque 9, ou então, se precisar, você pode colocar até mais, né? Eu espero que vocês estejam gostando dessas dicas. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, você pode estar deixando aqui no comentário, né, sobre alguma coisa assim de dicas de tapete, que eu posso estar fazendo um vídeo aula também para vocês. E o que eu falo, não desista do tapete. Do tapete ou do que você estiver fazendo, blusa, né? O que vocês estiverem fazendo, estiver dando errado, não desista daquilo. Você vai continuar fazendo, trabalhando com adaptações. Não é só eu dizendo aqui no vídeo que você já vai pegar e vai fazer. Alguns vão conseguir, mas outros ainda vão precisar continuar fazendo, treinando, para aprender ainda a fazer, né? Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. E eu também já falei lá no vídeo, desse vídeo aula desse tapete, que aqui nessa parte aqui dos pontos pipoca, eu só fiz, a gente faz as laçadinhas aqui para formar o ponto pipoca. Tem gente que faz com 4 laçadas, né? Puxa por 4 vezes. Eu só puxei, lá na videoaula eu mostro que eu só puxei 3 vezes, porque senão o meu ia ficar muito largo. Então, se o seu tiver muito apertadinho, você vai continuar puxando 4 vezes, entendeu? Para ele não ficar largo e nem repuxando. Aí ele vai dar certo. Na maioria dos casos, utilizam 4. E outra coisa, que nessa parte branca, eu não só estou dizendo sobre esse tapete, gente. Eu estou dizendo em qualquer trabalho. Um exemplo, você vai precisar fazer a volta todinho, tipo esse trabalho aqui, todos em pontos baixos. Aí, quando finalizou seus pontos baixos, você viu que seu trabalho ficou todo embabadado. Ou então, ficou muito apertado. Aí, o que vocês fazem? Ó, na parte oval aqui e em todo lugar, eu só fiz 2 pontos baixos em cada um aqui dos pontos pipocas.
E se eu fizer 3 aqui, ele vai ficar super embabadado. Então, não dá. Então, se você está seguindo o vídeo aula, a professora fala lá que em volta da parte oval serão 2 pontos baixos por toda a parte pipoca, ou seja, qual for o trabalho, você não precisa fazer corretamente como ela está dizendo, a não ser que o seu dê certo, né? Você está fazendo lá da maneira que ela está dizendo e está dando certinho. Agora, você está fazendo e não está dando. Você volta, vê o erro, se é embabadado ou se é apertado, e mude aqui. Se está apertado, faça 3 pontos altos. E se ficar largo, porque você está fazendo 3 pontos altos, faça assim, 3 pontos altos em um, 2 pontos em outro. 3 pontos baixos em um, 2 pontos baixos em outro, entendeu? E vai fazer que vai dar certinho da maneira que eu estou dizendo. E outra coisa que eu queria dizer para vocês também é sobre tapete maior. Às vezes a pessoa comenta, ai, como é que eu faço para fazer ele maior? Ah, como é que eu faço para fazer ele de outro tamanho e tal? Aí, o que eu posso dizer? Esse tapete aqui, por exemplo, ele não tem quantidade certa de eu te falar assim, ah, aumenta ele de 10 em 10, de 4 em 4, porque ele é feito com adaptações. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, vocês podem estar olhando aqui, você começa a olhar aqui no início, né? A quantidade de correntinhas, mas foi 41 correntinhas para iniciar. Aí, você vai olhar aqui, ó, na parte reta, os bloquinhos de 2 pontos altos. Aí, até aqui no início da parte oval, um exemplo, deu 10 bloquinhos. Você quer aumentar o tapete? Então, se aqui é 2 pontos altos separados com uma correntinha, então você vai subir de correntinhas 3 em 3. Vai subindo de 3 em 3 correntinhas. Se eu subir aqui 41 para fazer esse tapete, eu quero ele maior, igual uma passadeira que eu pretendo fazer. Ele aqui também para vocês. Eu vou estar fazendo o vídeo da passadeira. Aí, você vai subir de 3 em 3 correntinhas. Faça 41, que vai ficar desse tamanho, e vai subindo. Mais 3, mais 3. Aí, cada 3 correntinhas vai ser um bloquinho a mais que você vai estar fazendo. Cada 3 correntinhas vai ser um bloquinho a mais aqui na parte reta que vocês vão estar fazendo para ele ficar maior. Assim também é nesse outro tapete aqui. Nesse daqui, a diferença aqui é os leques, né? O leque, então, na verdade, você vai estar... A gente tá fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos para fazer o leque. Então, você vai de 5 em 5 correntinhas, você vai acrescentar. Eu falo para você olhar somente na parte reta. Porque na parte oval, nesse tapete que eu estou dizendo, com certeza vai precisar de adaptações. Então, aqui na parte reta, é 5 em 5 correntinhas que a gente utilizou aqui. Então, você vai subir aqui no início aqui da parte de 5 em 5 correntinhas para fazer ele maior. Beleza? E voltando com esse tapete aqui, ó. O bico dele, o biquinho dele aqui, ó. Deixa eu virar para frente. Ele é feito aqui no primeiro ponto, um ponto alto, separados com uma correntinha, e dentro aqui das duas correntinhas é 3 pontos altos separados com uma correntinha, e sobre o outro ponto, um ponto alto. Formei aqui 5 pontos altos separados com uma correntinha. Só que ele, no vídeo aula que eu já vi desse bico aqui, ele é feito aqui dentro 4 a 5 pontos altos separados com uma correntinha. Como eu utilizei aqui o fio número 8 e a agulha 3,5, se eu fizer aqui 4 pontos, ele fica embabadado, fica muitos pontos sobrando. E não fica bonito, fica aquela coisa, não fica retinho no chão e os biquinhos tudo virado assim, e não fica legal. Então, aí eu aprendi a fazer, eu desmanchei ele todo. E aqui dentro eu só fiz somente 3 pontos altos, ao invés de 4 ou 5. Aí ele ficou certinho. Não ficou nem subindo e nem ficando embabadado. Então, aí essa é mais uma dica que eu dou pra vocês aí no biquinho, que tem aqueles também que faz ponto picô, né? Que faz aqui dentro aqui os pontos altos com picô, pontos altos com picô. Se o seu tiver sobrando muito ponto, você vai diminuir um pontinho aqui.
Ou se o seu tiver muito apertadinho, que você vê que vai passar para a próxima carreira e ficou apertado, você vai aumentar mais um pontinho aqui dentro, entendeu? Mais um ponto alto com o picô, para ele ficar super assentadinho no chão. Então, gente, essa foi um pouquinho das dicas que eu dei para vocês. Eu vou estar trazendo mais dicas para vocês. Se vocês tiverem aí também, deixe nos comentários para mim poder ler e ver se eu sei, né? Porque nem tudo eu sei, que eu tô aqui também para aprender. E é isso aí, gente. Deixa aí nos comentários aí as suas dúvidas. E muito obrigada aí vocês aí por estar comigo. E em breve eu vou estar trazendo mais vídeo para nós aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Fique com Deus.